Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Movimentando Sem Dor. Aqui vamos trazer assuntos sobre como eliminar dores musculares e articulares para você melhorar a sua vida cotidiana, podendo movimentar-se sem sentir o desconforto causado pela dor. Eu sou Ivete Nunes Eu sou André Garcia. e o assunto de hoje é má circulação sanguínea associada com a dor nas pernas. Tudo bem contigo, André? Tudo bem? E você, Ivete? Cada dia melhor. Estamos aqui mais uma vez, né? Vamos trazer assuntos importantes para fomentar o conhecimento aí do pessoal. Que bom. Então vamos começar. Por que então, André, as pessoas têm problema de circulação sanguínea? Então, as pessoas que fazem pouca atividade física, têm uma alimentação inadequada, uma predisposição genética, podem ocorrer delas terem má circulação sanguínea e, consequentemente, virem a sentir dores. Com relação à alimentação, alimentos que fazem parte da dieta da pessoa, né? Eles podem contribuir para inflamar o corpo, né? E isso provocar uma disfunção nos vasos sanguíneos, perdendo a elasticidade, né? E, consequentemente, até sofrendo obstruções. Tá? Isso vai impedir o fluxo sanguíneo. Ah, então, com relação à prática de atividade física, ela é muito importante porque vai conseguir controlar o colesterol das pessoas, né, devido a uma alimentação inadequada. E esse assunto interessa bastante nós mulheres, né? Por conta da disposição a ter varizes e aquele cansaço na perna que a gente tem no final do dia, que dá vontade de colocar a perna para cima. Por que isso ocorre, André? Então, geralmente as pessoas, né, são acometidas de câimbras, né, sensação de fadiga e dor na panturrilha. Por que isso ocorre? Vamos pensar, vamos lembrar de uma questão da boa circulação sanguínea, digamos assim, né? Olha, ah, nós sabemos que nós temos os vasos e eles são divididos em artérias, né, e veias. Então, por exemplo, as artérias, elas fazem com que o sangue rico em oxigênio, ele possa alcançar, né, depois que ele sai do coração, impulsionado pelo coração, ele alcançar as partes mais longínquas, né, e que isso vai levar oxigênio e nutrientes para os órgãos, o tecido do nosso corpo. E o retorno desse sangue é feito pelas veias, né? Então, esse retorno é, por exemplo, se nós nos movimentamos, né, fazemos com que esse sangue que está lá na periferia, vamos dizer assim, ele seja drenado até alcançar os vasos, né, as veias. E isso aí ser provocado pela panturrilha, que é uma segunda bomba, a fazer o retorno do coração. Esse sangue, né, que a gente chama de venoso, ele é pobre em oxigênio, né, e aí a gente tem que fazer essa troca, né, normal de sangue, levando oxigênio e nutrientes, trazendo impurezas e gás carbônico, né, CO2. E isso ocorre a todo momento, né? Enquanto tiver o coração funcionando, né, e a bomba, a panturrilha estiver sendo trabalhada, né, isso aí vai funcionar que é uma maravilha. Mas existem situações que, como a gente comentou no início, a alimentação inadequada e a falta de exercício físico pode contribuir para que ocorra o contrário, né, a má circulação. Então, com entupimento das artérias, né, e isso vai ocasionar, que a gente chama assim, com relação à dor, né, claudicação intermitente, que é uma dor
que, por exemplo, a pessoa está caminhando, ela sente dor, ela faz exercício, ela sente dor, né? Isso é devido a um entupimento, né, das artérias, e aí a dificuldade de mandar aquele sangue rico em oxigênio, né, para as regiões, vamos dizer assim, da periferia. E aí é distribuído pouco oxigênio, tá? E aí a pessoa começa a ter problemas e sentir dores. Isso pode ocasionar, ó, imagina, né, entupimento das artérias, isso pode ocasionar até trombo, né? Caso até, imagina, o entupimento de uma artéria, tá? Pode ter um acidente vascular, tá? Uma outra situação que acontece do retorno, tá? E justamente porque o sangue não consegue ser drenado, e às vezes a inflamação ocorrida nas veias, ela vai ocorrendo, vai favorecendo, né, aquela deformação que a gente conhece por varizes, né? Isso também vai impedindo, vai dificultando o retorno desse sangue, tá? E isso pode acontecer com pessoas, tá? Não só em processo de envelhecimento, mas pode acontecer com pessoas com estilo de vida, não, com pessoas que estão tendo uma alimentação inadequada e pouca atividade física. E aí, esse retorno, né, desse sangue dificultado ocasiona aquele cansaço, dores nas pernas, tá? E tudo se resolve de que forma? Alimentação adequada e prática de exercício físico ou atividade física. É muito séria, né, essa questão da má circulação, seríssima, né? Sim, tem os fatores de risco, né, que podem conduzir. Vamos falar um pouquinho dos fatores, né, podem levar Antes as disso, pessoas André, a essa condição. antes disso, só pessoas que trabalham muito, muito sentadas. É o meu Uhum. caso, por exemplo, que eu Sim, trabalho muito sentada. E às vezes não, quase sempre eu fico assim um intervalo de mais de 2 horas sem me levantar. Isso é um fator, né, muito sério para essa questão da má circulação, ou não? sim, é um contribuinte, né? Então, é bom que, por exemplo, você passa ali muito tempo sentado, e a cada período você levanta, anda um pouquinho, vai beber uma água, né? Aproveita, se movimenta. Isso vai favorecendo esse movimento, né? Vai favorecendo a circulação. Quando você se movimenta, quando a pessoa se movimenta, ela está promovendo a contração muscular, tá? E isso favorece a drenagem do sangue. Então, algumas pessoas usam meia para essa finalidade, né? Talvez no nosso clima aqui, que é muito quente, né? É Não complicado dá. usar meia, né? Muito complicado. As pessoas acho que não cria esse costume, né? E o que podemos ser feito? Levanta, anda, faz uma caminhada ali, vai tomar uma água, e aí volta, e aí você vai estar favorecendo essa circulação sanguínea. E agora imagina, né, Ivete, aproveitando esse exemplo aí que você deu, tudo bem, passar, né? Vamos dizer, pessoas aí que passam 8 horas sem levantar devido ao trabalho, parte laboral. Mas temos que encontrar um tempo para podermos realizar a atividade física. Então, promover diariamente o hábito, né, de realizar uma atividade física para favorecer justamente a melhoria dessa circulação sanguínea. O sangue tem que circular, tá? Então, a ação, vamos dizer assim, vamos falar do retorno, né? Já foi mencionado, retorno do sangue. A ação da panturrilha é como uma bomba. Então, se a gente movimenta,
caminha, anda, corre, pula, salta, nós estamos acionando essa panturrilha. E isso, a panturrilha ajuda, como uma bomba, né, a impulsionar esse sangue para retornar, né, ao coração, certo? Observa o seguinte, por que que esse sangue não volta, né? Porque tem a ação da gravidade. Estou falando desse sangue venoso. Aham. Justamente porque lá nos vasos, né, lá nas veias, elas têm a estrutura delas é feita para que, por exemplo, o sangue flua para cima, tá? Então, toda vez que elas são pressionadas, abre uma válvula e o sangue flui. E aí, quando ela relaxa, essa válvula fecha, retendo o sangue. Por isso que não dá esse refluxo, né? E a panturrilha ajuda a pressionar essas veias. Olha só que mecanismo, né? Então precisamos entrar em movimento. O fato de não se movimentar é que cria, né, esse ambiente favorável a dores nas pernas. Entendi. E a panturrilha é importantíssima aí nesse processo? Muito importante. Mas a nossa alimentação também, né? Uhum. Por exemplo, nós falamos, eu falei sobre alimentos que inflamam. Então, olha, obesidade, tá, é um problema, até ia falar de fator de risco, né, já que a gente... Obesidade, tabagismo, diabetes, né, hipertensão, idade acima de 50 anos, né, o processo de envelhecimento e colesterol alto são fatores de risco que vão favorecer, né, a manifestação da má circulação, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que chegou a um ponto que está com excesso de peso, é porque está com algum desequilíbrio no metabolismo, quer dizer, a alimentação está adequada. E com a falta de atividade física, ela só agrava essa situação. Então, parar de se alimentar e com alimentos que inflamam o nosso corpo, tá? É parar de criar essa situação de prejudicar os vasos sanguíneos. Olha só, né? Uma das soluções, uma parte das soluções, da solução, né, para má circulação está na alimentação. E por que, André, provoca, né, a disfunção, né? Porque o colesterol, com o aumento do colesterol, tá? O colesterol, ele pode oxidar as paredes desses vasos. E aí que vai ocorrer a formação da placa, sabe aquela placa que vai obstruindo, né, as paredes dos vasos ou da artéria? Uhum. E o colesterol tem a sua contribuição para isso. Mas existem fatores, a gente não pode dizer que o colesterol seja ruim, mas existem situações que vão fazer com que ele oxida, né? E aí vai lá, a hora que ele oxida é que vai prejudicar as nossas artérias. André, você falou da hipertensão. A Uhum. hipertensão, desse processo aí, por que que ela é fator de risco? Assim, porque assim, ó, o que que é a hipertensão, né? Pressão alta, né? Então, por que que ocorre a pressão alta? Porque o sangue não está fluindo adequadamente, correto? Uhum. Está tendo alguma situação, né? E isso pode ser gerado, um dos fatores é justamente essa disfunção dos vasos. Então, por exemplo, o, o vaso o vaso sanguíneo é como uma mangueira, tá? Então
ele faz a vasodilatação, né, e a vasoconstrição. Então, esses dois fenômenos contribuem para que o sangue, né, flua, correto? Então, Uhum. exatamente, quando ele perde essa capacidade ou reduz essa, não é que perde, reduz essa capacidade de vasodilatação, quando ele dilata o sangue, né, encontra mais facilidade para fluir. E quando ele faz a vasoconstrição, o sangue encontra um pouquinho mais de dificuldade para fluir. E quando ocorre essa disfunção, é porque ocorre mais vasoconstrição do que vasodilatação. E aí a questão da pressão alta, entendeu? Então, se está com pressão alta, é porque o sangue não está circulando adequadamente, tá? E quando a pessoa faz o controle com medicação, ainda assim é fator de risco? Olha, a primeira coisa que tem que ser feita quando a pessoa é diagnosticada em hipertensão, né, é controlar, né, e muitas das vezes é controlado com medicamentos, tá? Mas a prática de atividade física, tá? Nós tem estudos que se você faz, né, exercícios físicos, pode acontecer de você reduzir a medicação ou eliminar, tá? Uhum. Então, a princípio, né, a pessoa de repente eu comecei a ter problema, a minha pressão estava, né, alta, hoje é 13 por 8, né? Acima de 13 por 8, né? Acima disso, né? E aí a pessoa vai procurar um médico e passa medicamento para, né, para controlar, para voltar aos níveis normais e tal. E aí orienta, ó, você precisa fazer atividade física. Aí sim, a pressão controlada, tem nenhum problema em fazer atividade física. Precisa. E isso vai ajudar até a ela eliminar de vez a medicação, tá? Entendi. Tá. E o que pode ser feito para melhorar quem tem dores nas pernas por causa da má circulação do sangue, André? Então, Ivete, bom, quando a pessoa sente dor na perna, ela vai à procura saber qual foi o motivo, correto? Se não foi uma pancada, né? Olha, foi uma pancada, tá doendo, mas então ela começa a se sentir acometida, né? Dessas dores, 1, 2 semanas, né? Não era uma coisa assim que antes ela tinha, né? Então a pessoa vai averiguar. Então a tendência é ela ir no médico, né? E aí, após isso, vai diagnosticar, né, tal, e constatou que a pessoa tem problema de má circulação. Seu problema é que o seu sangue não está fluindo como deveria estar. E aí tem a questão da medicação e tanto com relação, se for entupimento das artérias ou se for a questão do sangue tiver dificuldade devido a varizes, né, ou está conseguindo impulsionar o sangue venoso de volta, né, para o coração, a solução para os dois casos é a atividade física. E corrigir, reeducar, né, a alimentação. São as duas coisas que precisam ser feitas, né, para resolver a dor. Então, por exemplo, quando a pessoa ela começa a praticar um exercício físico, uma atividade física, né, ela vai ganhando tônus muscular, tá? Ela vai trabalhando a musculatura. Ela vai fazer essa musculatura vai fazer o mesmo que a meia faz, vamos dizer assim.
né? Que é favorecer justamente aquela compressão. Então, através da contração muscular, ganho de tônus, né? A musculatura vai fazendo a drenagem do sangue como deveria fazer, né? E o sangue vai fluindo. Esse é o trabalho que deve ser feito com relação à atividade física. Ok? Com relação ao exercício físico, desculpa. E quais exercícios podem ser feitos, né? A caminhada é um deles. Geralmente a pessoa começa com a caminhada, né? E mesmo que, por exemplo, aquela situação de pessoas que, por exemplo, sentem dor, André, olha, eu começo a caminhar, eu sinto dor, né? Não tem problema, continua. À medida que ela vai melhorando, né, com o tempo, né, ao longo do tempo, a situação dela vai diminuindo as dores, tá? O André, você falou da alimentação. Quando você faz uma reeducação alimentar, você vai descobrindo os alimentos que causam inflamação no seu corpo. Eu, por exemplo, eu sei que o leite causa inflamação no meu corpo. E a eliminação do leite, então, ajudaria muito nesse processo para mim. Só que, vez por outra, a gente acaba consumindo, né? Quem não gosta de um queijo, né? Não é só o leite, os derivados também, né? A gente tem que ter essa Então, consciência, né? A disciplina ajuda. então, Ivete, tem tanta coisa, né, que a gente vai descobrindo que inflama o corpo, né? Você citou o exemplo do leite, eu também abri mão do leite, e realmente inflama o corpo. Mas há uns anos atrás, eu consumia muita coisa que inflamava meu corpo, né? E aí a gente vai eliminando. Consequentemente, olha, nessa mudança para as coisas boas, vamos dizer assim, para o nosso organismo, existem alimentos que favorecem vamos dizer assim, a manutenção ou o equilíbrio aí dos vasos, do trabalho dos vasos, né? Vou citar um exemplo. Eu coloco na minha dieta, né, cacau 100%, é uma coisa que eu aprendi com a esposa aí, né? Cacau, frutas, verduras, legumes, por exemplo, aquelas folhas verdes mais escuras, né? Elas contribuem para ajudar o nosso organismo, né? A combater agentes inflamatórios, tá? E, por exemplo, hoje eu não deixo eu como 2 castanhas por dia, tá? Isso foi um hábito, né? Que eu gosto. Então a gente aprende a comer, a gente que gosta de comer, a gente aprende a comer da melhor forma, tá? E isso o nosso corpo vai agradecendo, tá? Então, com relação a esses alimentos que eu citei, eles não faziam parte da minha alimentação. Tá aí a, a, e passaram, né, a ter, porque da importância de combater justamente os radicais livres que oxidam o nosso organismo, né, e parar de inflamar o nosso corpo. Tá? Uma coisa importante, Vete, nisso tudo que a gente está falando, é com relação ao controle da gordura corporal. Nós sabemos que o excesso de gordura no nosso corpo, a tendência dele é ir inflamando cada vez mais, né? Então, eu vivi uma situação da minha vida que eu tinha excesso de peso, né? A minha, uma parte, vamos dizer assim, que me fez chegar a 86 quilos, né? Eu que tenho 1,70 m. E o fato de poder controlar esse peso através da prática de atividade física e a alimentação mais adequada fez com que eu controlasse esse peso.
Então, já faz um bom tempo que o nível de colesterol está nos níveis aceitáveis, né? A questão do triglicerídeos, né? O HDL, todos esses parâmetros aí de controle de colesterol estão nos níveis normais. E isso faz muito bem para o corpo. Aí a gente acaba querendo cada vez mais, né? Está se sentindo bem, para que mudar, né? Então, os processos de mudança vão ocorrendo cada vez mais. Então, tirou o leite, né? Descobrir outra coisa que faz o corpo inflamar, não tem necessidade disso aí para o organismo, elimina. E assim a gente vai construindo novos hábitos. O leite é fácil eliminar o leite. O queijo, André, é o O queijo. queijo, o queijo. O Eu sou, queijo, eu sou talvez. descendente do povo, eu sou descendente do povo lá de Minas. Povo de Minas Gerais, não, Fica sem queijo, né? né? Não Aham. rejeita o queijo. É Lá em difícil. casa a gente diminuiu um Mas a pouquinho gente, também. mas diminui, né? Mas de Mas vez em quando de vez em quando acaba cedendo. é verdade. André, Mas você olha, citou. uma coisa boa é o seguinte, até um dia desse eu coloquei no story lá, uma seguinte enquete, né, que eu estava lá falando que, olha, se eu tinha alimentação, né, assim, mais fitness, né, o pessoal costuma falar aí, você tem alimentação fitness. Então, eu disse assim, será que eu tenho 90% fitness, né? E aí, olha, pessoal, eu tenho uma alimentação que tem dias que ela é 70, ela é 60, ela é 50, tá? Tem dias que ela é 90, mas anos atrás ela era até abaixo disso, de 50%, sabe? E era assim, abaixo quase que todo dia. É uma grande mudança. Então, se hoje, por exemplo, eu conseguir 70% e amanhã eu consigo 80%, nossa, já é muito melhor do que quando estava nos 40. Você não acha, Beth? Com certeza. Mas a dona Sandra aí, ela tá levando bastante a sério, né, essa questão da alimentação. Sim, parceria, né? Tem uma parceira em É, casa. ainda bem que tem parceria. André, você citou que o trabalho muscular ele melhora essa situação de dores nas pernas por conta do ganho de tônus muscular. E como que o Sim. fortalecimento da musculatura ele atua nesse tratamento da má circulação? Então, olha, eu vou citar aí a questão da panturrilha, tá? Que é até mais fácil do pessoal ter entendimento. E você pega, às vezes a panturrilha parece uma geleia, né? Eu já A cheguei minha nessa não. situação, tá? A sua não, A né, minha Ivete? não. A minha não. Mas a minha teve uma época aí que parecia uma geleia, né? E de tanto que ela não trabalhava, né? Vamos dizer assim. E aí, às vezes, por não trabalhar. Então, o sangue ficava ali encontrando dificuldade para retornar, tá? À medida que a gente vai trabalhando, que eu fui trabalhando, olha, eu sentia câimbras. Teve uma época aí que eu sentia câimbras por causa disso. E aí eu comecei as atividades. No começo foi lentamente, mas foi melhorando. Fui percebendo, eu fazia musculação também, né? Eu comecei a pedalar, comecei a jogar um futebol. Então, a panturrilha foi começando a adquirir tônus, tá? A ser trabalhada. A musculatura passou a ser exigida, a ser, né, estimulada, vamos dizer assim. E isso fez total diferença. Tanto que, olha, eu hoje, há algum tempo atrás, eu tinha aí aparentemente, eu tinha umas veiazinhas aí saltadas, né? E hoje eu não tenho. Olha só que legal. E isso
E eu sinto, porque eu não tenho mais nem dor. É diferente, por exemplo, você ter dor muscular de um exercício. Isso é normal. Mas é, ter dor muscular, estar parado de não fazer nada, isso é complicado, né? E esse tipo de dor não tem mais. Eu estou aqui conversando com você e estou de boa. Ei, André, eu não gostava de trabalhar panturrilha na academia porque eu achava que eu não precisava. Aí o professor explicou a importância, né, considerada como segundo coração. Aí eu entendi a importância que a panturrilha tá, embora você, no meu caso, eu não queria treinar ela porque eu ficava, não queria que ela aumentasse mais ou alguma coisa, mas não tinha nada a ver. Às vezes a gente é muito ignorante nessa questão de execução de exercício físico. Por isso que é importante um profissional para ir indicando para você o que é melhor, explicando para que cada exercício, qual o benefício que vai trazer cada exercício físico. É importante o acompanhamento de um profissional. Fazer exercício só por fazer também não vai ter resultado que você quer, né? Exato. Então, você pode usar tanto o trabalho aeróbio, né, como a caminhada, quanto um trabalho de treinamento de força, musculação, crossfit, né, treinamento funcional. Eu usei muito isso com as minhas alunas, tá? Eu usava muito o recurso do treinamento funcional e musculação, tá? Que ambos são caracterizados treinamento de força. Entendi. Mas, André, e a pessoa executando todas essas dicas aí, melhorando a alimentação, a prática de exercício físico, em quanto tempo elas podem recuperar a condição física delas? Olha, tem pessoas, por exemplo, que chegaram para mim sentindo dor na perna, né? Tem pessoas que com uma semana, 2 semanas, né, sentiram alívio das dores, tá? E tem pessoas que levaram um tempo a mais. Com relação à questão de melhorar, né, a condição física, porque às vezes a pessoa chega muito debilitada, isso com certeza leva mais tempo, pode levar aí 2, 3 meses, tá? Mas depende de cada pessoa, Ivete. Pelo menos as pessoas que eu atendi, por exemplo, eu tenho pessoas que levaram menos tempo e tem pessoas que levaram mais tempo, tá? Mas à medida que elas iam, é, vamos dizer assim, evoluindo no treinamento, elas iam se sentindo cada vez melhores, né? E isso cria uma confiança e até a adesão mesmo ao treinamento, tá? Porque algumas Entendi. delas estavam praticamente sedentárias, né? Faziam muito tempo que não faziam atividade física. E outras é, realizavam atividade física, mas a gente pode considerar como pouca, né? Então, eu tinha esses dois casos, essas duas situações. E cada pessoa também tem um metabolismo, né? Cada corpo reage de uma forma, né? O estímulo do exercício físico tem que essas variantes todas têm que ser levadas em consideração também, não é? Exatamente. Então, a primeira coisa que, eu, que me vem à mente, né, toda vez que eu recebo uma pessoa com dor, é aliviar a dor, né? E quanto mais rápido eu puder aliviar, né, melhor. Então, essas pessoas que eu atendi durante esse tempo que eu trabalho, né, tem pessoas que com uma semana, 2 semanas, se sentiram muito bem. Pessoas que precisaram de um tempo a mais para poder se sentir até mais aliviada. Perguntar assim, como você está, né, para essas pessoas que levaram mais tempo? Olha, agora eu estou me sentindo melhor, já não está mais doendo, ainda dói, mas não está mais doendo como antes, como no início.
Ô, André, e você pode detalhar como que foi esse processo dessas pessoas que chegaram aí para você sem condição física, com dores, e como que foi todo o processo? Citar algum aluno seu. Olha, eu vou citar dois casos, né? Vou citar a Vanusa, a Vanusa é uma cliente minha, em que ela é aquele caso, pessoa muito tempo sem realizar atividade física, com problemas de excesso de peso, muita fragilidade muscular, problema, né, de alimentação, tal. E ela já tinha problema de varizes. E quando ela chegou, eu sentia muita dor. Então, eu sentia mais dificuldade de realizar o treinamento, de fazer os exercícios, né? Uma outra coisa que atrapalhou é que ela não tinha, assim, o hábito, nunca tinha, acho que, entrado numa academia, né? Para fazer um tipo de treinamento, não era costume seu. Então, ela teve que aprender, né? Tudo do começo, mas tudo bem. Isso não é o... Foi o menor dos problemas, vamos dizer assim, né? Isso faz parte do processo. A pessoa entra lá, vai aprender a fazer os exercícios, né? Vai criar toda uma atividade neuromuscular que precisa, ela estava muito tempo parada. Então, é colocar o corpo em movimento. À medida que ela foi colocando o corpo em movimento, foi aprendendo a fazer os exercícios, foi sentindo mais confiança, a mobilidade foi melhorando, a dor nas pernas foi diminuindo gradativamente. E cada vez mais ela queria melhorar a situação. Então ela estava em busca, né, de uma melhoria. E com isso a gente foi ganhando a confiança, a adesão. E a Vanusa conseguiu emagrecer. Olha que legal. Durante o processo, né, ela conseguiu emagrecer. Então, o processo da Vanusa, ela é contínuo? É contínuo, tá? Diferente, por exemplo, é de contínuo, na realidade, para toda pessoa. A gente tem que incentivar as pessoas a É, praticarem atividade física para a vida toda, entendeu? Não exatamente. é só, resolvi o problema, vou parar porque eu resolvi o problema. Não, é para a vida toda. Nosso corpo é feito para movimentar. E aí eu coloco a situação de que uma pessoa que estava parada há muito tempo, hoje ela continua em movimento. Até, olha só que legal, a Vanusa começou a pedalar também, coisa que não era da hábito dela, né? Então, você vê que a pessoa vem modificando e com isso, né, cada vez mais a tendência dela é melhorar. O processo da Vanusa é um processo mais longo. Agora, eu vou citar o da Rosana. Da Rosana, se a gente listasse os fatores de risco, né, a Rosana não se encaixava em nenhum, tá? Aparentemente. Se você olha assim para a Rosana e diz assim, nossa, ela tem problema de má circulação, nem parece, né? Mas ela chegou com esse tipo de problema. E aí, a primeira semana, tá? Ela praticamente se sentiu bem. Olha, André, eu passei o dia não senti dor. Olha que legal. E ela é um daqueles casos que ela foi orientada a usar meia. Ela disse: Olha, não tem condições de usar meia. Não, não tem. Não, comprou a meia e nem usou, né? Mas aqui em Rondônia, E, André, como que vai usar aquela meia aqui em Rondônia? nossa, eu já Eu, estou por exemplo, derretendo aqui eu sem não, meia, imagine com meia. eu não uso calça. Imagine usar meia, aquela meia. Não tenho dificuldade de usar calça aqui, muito calor. Então, foi o caso da Rosana, né? E a primeira semana ela fez os exercícios, né? Coloquei ela para fazer uma caminhada aí de uns 10 minutos para aquecer o corpo, tá? Uma velocidade aí de caminhada mesmo, né? Uma caminhada leve para moderada. E
depois fomos fazer o trabalho de musculação. E aí, a princípio, ela foi fazendo os exercícios com cargas mais leves, né? Vamos descobrindo o que que ela poderia fazer, o que que ela poderia realizar, quais os exercícios que ela poderia executar, tá? Foi um procedimento que eu usei com a Vanusa. E aí, à medida que ela foi, né, a primeira semana exercitando, primeiro dia, segundo dia, já se sentiu bem. Ela nem, ó, passou o dia, não sentiu dor, né? E aí vieram as festas, né? Agora de final de ano, né? E aí deu uma paradinha. Essa uma paradinha que ela teve, ela sentiu, né? Determinado dia o desconforto. Falei para ela, olha, isso aqui é um processo para a vida toda. Então, cada vez mais que você criar essa rotina, né? De se exercitar, você não vai sentir essas dores nas pernas, tá? E ela está fazendo também a reeducação alimentar. Isso é muito importante. Então, eu a primeiro momento é eliminar a dor, tá? E isso a gente conseguiu. Ela viu que é possível, tá? E hoje ela está fazendo agora, não tem mais nenhuma férias, né? Então ela está fazendo agora de forma contínua, ela não falta, está tendo adesão, treinamento, né? E ela entendeu que precisa mudar. Isso é que é importante, tá? Ela disse assim, quando o médico falou para mim, eu levei um susto. Eu sabia, André, de tudo isso, né? Isso foi depoimentos dela. Eu sabia de tudo isso. Eu precisava ter uma alimentação melhor, eu precisava fazer exercício físico, mas eu fui deixando. Até o dia que eu senti dor na perna e eu fui ao médico e ele disse assim, que eu precisava mudar. E aquilo tudinho que ele falou fez mais sentido para mim, né? E eu vim te procurar para a gente trabalhar e agora eu estou vendo que funciona mesmo, né? E eu não vou mais abandonar. André, quando a gente ouve do médico, porque a gente sabe porque a gente conhece o corpo e qualquer coisa fora do normal, a gente percebe e sentir dor, né? Não é verdade? Sentir dor, tem Exatamente, alguma coisa que não está funcionando bem. Excesso de exatamente. peso, não dormir bem, várias outras coisas. E a gente sabe, mas quando o médico fala, a ficha cai. Aham. Aí, aí você toma um susto e aonde você tem duas opções. Ou Ou, faz, ou faz, ou arque com as consequências. exatamente. Hum, Eu, eu acredito que, bom, eu vejo assim, os médicos são parceiros nossos, tá? Os médicos, nutricionistas, né? São parceiros. Existem pessoas que nós precisamos realizar um trabalho multiprofissional, tá? E a pessoa quando chega para mim, que ela está com fragilidade muscular, né? Excesso de peso, e ela já teve a orientação médica, eu sei qual é o meu papel, né? Então, o papel aí é eliminar a dor e melhorar o corpo dessa pessoa utilizando o exercício físico, a atividade física. uhum. E eu indico, olha, procura alguém um profissional que te ajude, no caso, por exemplo, as pessoas que têm excesso de peso, né? Ou lidam com o problema da obesidade, né? Ou tem problema com colesterol, eu indico as pessoas a procurar uma ajuda nutricional para poder fazer uma reeducação alimentar, porque muitas das vezes os hábitos que elas tiveram é que conduziram à condição atual dela, né? E esse trabalho é importante. E a mudança de hábito não é uma coisa muito fácil de acontecer. Você tem que gerar um esforço extra, porque já está meio que arraigada, né?
às vezes vem de família, hábitos de gerações que você traz. Mas aí você que tem que saber o que você quer para sua vida, como que você quer envelhecer. Exato. E aí é Olha, com você. Ainda olha, bem, né, André, que a gente que tem esse poder de decisão, não é verdade? exato, exato. Olha, eu achava que, por exemplo, eram pessoas que envelhecessem, né, tivessem entrando em processo de envelhecimento, que passassem por situações como essa, né, de problema de má circulação. E com o tempo, à medida que a gente vai lidando com essas situações, a gente percebe que não, né, que pessoas mais novas, né, que não estão ainda passando pelo processo de envelhecimento, têm esse tipo de problema devido à falta de exercício físico e à alimentação inadequada. Agora, é legal a gente trabalhar a prevenção, né? Falar um pouquinho da prevenção. Se todos nós que desejamos chegar lá, né, adiante, quando eu falo ao longo do tempo, né, na terceira, quarta idade, trabalhar a prevenção é muito melhor do que chegar a um ponto de você ter que remediar, porque a atividade física também é um remédio, né? Mas nós trabalhamos a prevenção. Então, falar para as pessoas que a atividade física, né, realizada de forma regular na vida de qualquer pessoa é muito bom, é muito importante para que a pessoa tenha, preserve ou mantenha a saúde, entendeu? Se não realizarmos isso, nós estamos semeando problemas futuros, que às vezes não é tão futuro assim, né? Como citamos o caso aí de pessoas mais jovens já passarem por algum problema, né? De dores. E a questão, quando a pessoa chega a ter alguma dor, ela precisa cuidar. Já é o primeiro sinal. Então, enquanto a dor for aguda, né, ali no começo é fácil tratar, tá? Agora, não deixa chegar à fase crônica, né, que aí é mais complicado. Imagina, Ivete, uma pessoa que resolva fazer um vamos dizer assim, está passando por problema de circulação sanguínea e ela se encontra numa idade mais avançada com obesidade. Olha a complicação que dá, né? Olha a dificuldade que essa pessoa vai encontrar, né, para resolver esse problema, né, que seria muito mais fácil, às vezes, lá no começo. O André, e se ela tá com má circulação, obesidade, com toda certeza já o colesterol alto, a hipertensão tá associada aí também, né? Não Está vai ser só. associado. Uhum. Então, é a questão de fazer escolhas. O que eu vou escolher para o meu futuro? É isso. Então, Exatamente. basicamente, André, o treinamento seria esse treinamento funcional, musculação, caminhada, para prevenção e até o tratamento se a pessoa já está com dor, acompanhado de um profissional físico que vá combinar os exercícios de acordo com a necessidade de cada pessoa. É Exatamente. essa orientação. Exatamente. Não tem uma receita de bolo, tá, Ivete? Assim, nós citamos Por... aqui Uhum. até alguns exemplos da Vanusa e da Rosana, né? E eram, sofriam de problemas, né? Mas em proporções diferentes, né? Tiveram problema de dor na perna, mas eram pessoas diferentes, então, por mais que foram utilizados, né? Vamos dizer assim, treinamentos, como o treinamento funcional e a musculação, né, e a caminhada,
mas cada pessoa é única. Então, o treinamento da Vanusa foi um pouquinho diferente do treinamento da Rosana, tá? Por isso a importância de procurar um profissional sério que vai fazer esse acompanhamento. Exatamente, né? Exatamente. Nossa, muito interessante. Gostei muito do assunto. Então é isso, André. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a audiência de todos vocês. André, muito obrigada pelas Obrigado a informações. você, Ivete. E a gente, Foi um prazer. e a gente, e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.